Amém, gente? Alguém pode ler para mim aí do 1 ao 10, por favor, gente? Todo sumo sacerdote é homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifício pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho, hoje o gerei. E em outra passagem diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-los da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Com isso foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Então, a gente já viu nas aulas anteriores que a carta dos Hebreus, o autor, ele nos mostra a superioridade de Cristo. Sendo ele maior que Moisés, maior do que os anjos. Eu acho melhor. Eu falo baixo. É. Som. É porque a minha voz é de acordo com o meu tamanho. Essa é muito boa, né, cara? Então, a gente viu nos estudos passados a respeito da superioridade de Cristo. Jesus, o autor nos mostra Jesus Cristo sendo maior que Moisés, sendo maior que os anjos. Está ouvindo, não? Sendo maior que os anjos. E aqui no capítulo 5, ele nos mostra Jesus Cristo como sumo sacerdote. Nós sabemos também que a carta foi destinada aos hebreus e judeus convertidos ao cristianismo. Estão me ouvindo, na moral, gente? E que estavam sendo ameaçados pela perseguição. Ele trouxe isso, se não me engano, nas duas primeiras aulas. Nós vimos também que, decorrente à perseguição, muitos dos que foram convertidos ao cristianismo, eles estavam retornando ao judaísmo como um segundo plano B, né? E o autor da carta, ele faz diversas exortações a respeito desse retrocesso que o povo estava disposto a dar. Ou seja, eles queriam abandonar o que aprenderam sobre Cristo para voltar às práticas que já não eram necessárias, tendo em vista que Jesus era o sumo sacerdote e também o sacrifício perfeito. Eu trouxe umas anotações aqui, mas só para título de conhecimento, a respeito, porque eu citei hebreus e judeus, e às vezes pode parecer um pouco confuso. Estou muito cansado, mano. O termo hebreu, judeus e israelita não necessariamente é a mesma coisa, né? Quando nós usamos o termo judeu, pessoal da tribo de Éber, nós estamos falando sobre a sua ancestralidade, né? A descendência que eles tinham em Adão. Já quando nós citamos o termo israelita,
nós estamos falando de localidade, né? Um território geopolítico. E quando nós citamos e referimos a judeus, estamos falando a respeito da religião judaica. Beleza? Estão comigo? Diz amém aí, gente. No versículo do 1 ao 10, o autor da carta aos Hebreus, eu tenho que me segurar também para não chamar ele de Paulo. O autor da carta aos Hebreus, irmão, se você ler as cartas paulinas e ler, tem muita semelhança. Mas, enfim, o cara não se identificou, não posso falar. Né? Eu não gosto de usar esse termo, gasta um tempo, mas ele nos mostra do 1 ao 10, ele nos fala a respeito do supremo sacerdote que Jesus é, sumo sacerdote. Então eu queria falar um pouco a respeito do sacerdote. No Antigo Testamento, entre as 12 tribos, Deus havia chamado a tribo de Levi para serem sacerdotes do povo de Israel. E dentre os levitas, os da tribo de Levi, Deus ia levantar um que seria o sumo sacerdote, ou seja, o manda-chuva, o 01 da parada toda. Eu vou parar com essa brincadeira também, gente. É porque aí eu me sinto mais à vontade. Eles eram responsáveis por cuidar do tabernáculo, do templo e tinha outros serviços ali divinos inerentes à função deles como sacerdote. O sumo sacerdote, ele era uma espécie de líder religioso do povo de Israel e também era o líder dos outros sacerdotes que também orientavam a respeito do culto, a prestação do culto a Deus. Ele era um camarada que a galera procurava quando havia necessidade de oferecer sacrifícios para a remissão dos seus pecados. Eu acho isso muito interessante porque quando a gente fala assim, galera, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela mostra Jesus Cristo. E quando você para estudar, de fato, você vê a sombra do sumo sacerdote no Antigo Testamento se cumprindo no perfeito sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Então, de fato, tudo o que acontece nesse levantamento do sacerdote em Levítico é apontando para Jesus Cristo. Amém? Beleza? Estão comigo? Tá comigo, Paulo? Tá entendendo? Hã? Tá lendo também? Então, no versículo, ele vai decorrendo a respeito do sacerdote e a gente percebe que ele dá cerca de cinco requisitos para esse posto assim, de sumo sacerdote. O que a gente consegue logo perceber no primeiro versículo, quando ele diz assim, porque todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens. Ou seja, o sumo sacerdote, ele tinha que ser de natureza humana. Tinha que ser natural, humano, carne, para que assim pudesse ser um sumo sacerdote. Aí você me pergunta, César, mas então como Jesus Cristo, ele pode ser um sumo sacerdote, Valdir, se ele é Deus? Foi o que eu me perguntei quando eu estava estudando. Eu falei, então se a natureza é humana, um sumo sacerdote tem que ser um homem, para assim ser um sumo sacerdote, como Jesus Cristo é um sumo sacerdote. Aí eu achei João, não está funcionando. 1 João, capítulo 1, versículo 14. Quem achar primeiro pode ler para mim, por favor. João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. João 1, 14. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. A palavra estava cheia de graça e verdade. Nós vimos a sua glória. Glória que pertence somente ao único Filho do Pai. Assim a palavra se tornou ser humano. A palavra... Falei, Valdir, estava com essa palavra na mente? A palavra que João está citando é especificamente Jesus. Lembra que a gente estava pregando 1 João, na verdade, falando sobre os gnósticos que não acreditavam em Jesus Cristo, que ele, na sua pessoa como Deus, porque Deus não poderia se materializar na matéria, sendo carne. É isso que o João está dizendo. Jesus, mesmo sendo Deus, se tornou homem. Então aqui, nós já tiramos essa dúvida e temos essa resposta de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Então ele fazia jus a esse
posto, né? Eu não acho muito maneira essa palavra posto. E no primeiro versículo ainda, a gente percebe que o sumo sacerdote ele é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Hebreus no capítulo 2, 17, o autor vai dizer assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiação pelos pecados do povo. Então, a gente percebe que o papel do sumo sacerdote é um papel totalmente espiritual, né? Ou seja, tratar a respeito do pecado do povo. Não é uma atribuição do sumo sacerdote servir como um agente social que está voltado ali a suprir as necessidades físicas e materiais do povo. Não. A função do sumo sacerdote é simplesmente fazer o sacrifício para trazer a conexão nossa, ou do pecador, ou dos judeus, restabelecer essa conexão entre o homem e Deus. Beleza? Estão comigo aí, gente? Estou falando muito rápido? Estou falando muito rápido? Amém, amém. Beleza. O terceiro requisito, a gente consegue enxergar no versículo 2. Vou falar mais devagar. É capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele está rodeado de fraquezas. O sacerdote, lembra que eu tinha falado que do sumo sacerdote ser um humano, já fala um super-humano, um ser humano? Então, o sacerdote ele tinha que entender o sofrimento humanitário, ou seja, e também cuidar das pessoas, né? Das suas culpas. Ele tinha que ser alguém que tinha empatia pela necessidade do povo, né? Esse condoer-se aqui está justamente atrelado a essa palavra. Ele ter a simpatia, a empatia, poder se sensibilizar com a necessidade que o povo tinha. Então, o sumo sacerdote, eu falei no terceiro, né, gente? A terceiro requisito. O segundo. Terceiro requisito. Então, Cristo, ele, imagina comigo, sendo tentado e assediado pelo diabo no deserto, e sendo humano, ele sabia dessas necessidades e também poderia, com isso, preencher esse cargo de sumo sacerdote. Princesa, não chora. O quarto requisito para um sumo sacerdote, nós vamos encontrar no verso 3, vai dizer assim: e por essa causa deve ele, o sumo sacerdote, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ele, o sumo sacerdote, com todas as atribuições que ele tinha em mãos, poderia fazer diversas coisas, exceto uma, que era de perdoar o pecado do povo. Ele não podia assumir para si a culpa, muito menos justificar o pecado do povo. Ele poderia oferecer sacrifícios, derramar sangue de animais, simbolizando a morte substitutiva daquele animal por conta do pecado do povo e apontando para o sacrifício futuro de Jesus Cristo. E com isso, esse processo de sacrifício para a remissão do pecado do povo, ele também reconhecendo que, assim como o povo, ele também era um grande e miserável pecador. Então, o sumo sacerdote, ao contrário de hoje, que me espanta que ainda tem gente que se autotitula sumo sacerdote, sendo que o último e o único sumo sacerdote vivo até hoje é Jesus Cristo, porque diferente dos outros sumos sacerdotes, ele morreu, mas ressuscitou e vive até hoje. A galera tem a coragem de se autotitular, né? Hélio que gosta desse povo, dos sumos sacerdotes. Que, se você for parar para observar biblicamente, e se você não tiver uma base sólida, biblicamente, você acaba sendo levado por esses ventos de doutrina ou esse falso ensino, falso evangelho, que esses supostos sumos sacerdotes apresentam. Galera, entenda uma coisa: sumo sacerdote é somente Jesus Cristo e nada mais. Ou ninguém mais. A diferença entre a sombra do sumo sacerdote do Antigo Testamento para o cumprimento do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, é que Jesus ele não ofereceu animais
para remissão dos pecados. Muito pelo contrário, ele se deu como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Quem for bom de Bíblia aí e não tiver no smartphone, abre para mim em Hebreus 7, no capítulo 27. Hebreus 7, versículo 27. 7, 27. Porque isso fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. No Antigo Testamento, quando um sumo sacerdote morria, era necessário que se levantasse outros sumos sacerdotes. Por isso que eu falei que Jesus é o perfeito sumo sacerdote e até hoje o único sumo sacerdote. Por quê? Ao contrário de Melquisedeque, que nós vamos ver, e outros que foram levantados como sumo sacerdote, Jesus Cristo ainda está vivo. Amém? Amém ou não amém, gente? Estou falando mais devagar? Estou falando baixo ainda? Tá bom? O quinto e último requisito para o sumo sacerdote. Vamos ver no verso 4, e vai dizer assim: e ninguém tomara para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. O próprio Deus, o próprio Pai, ele institui Jesus Cristo como sumo sacerdote, e a gente vai ver isso aqui no capítulo 5, que o autor ele cita Salmos 110, quando diz: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como eu já disse, e eu repito, ninguém se intitula sumo sacerdote, mas é chamado por Deus para o sumo sacerdote. Ou seja, não existe mais ninguém. Beleza? Do verso 5 ao 10. Eu disse que ninguém, absolutamente ninguém, se auto-intitula sacerdote, né? E a gente percebe que nem mesmo o próprio Cristo se autonominou sacerdote, a não ser quando ele foi chamado pelo Pai. Em João 8,54, vai dizer assim: Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Então, você percebe que, cara, eu fico lendo a Bíblia e eu acho engraçado o contraste em que ela tem com a nossa realidade atual cristã. Porque a galera hoje, ela quer viver muito de status. Ou seja, eu sou apóstolo, eu sou sumo sacerdote, eu sou talvez um grande missionário, eu sou talvez um grande evangelista, mas você percebe que na Bíblia, Deus nunca se importou em chegar e falar assim: eu sou isso e aquilo. Nunca era sobre ele, sim sobre o Pai. Então, a galera, hoje em dia, em contraste com a Bíblia, está muito cheia de si. Jesus Cristo, na Bíblia, está muito vazio de si mesmo e cheio do Pai, de Deus. Quando a gente olha para a nossa realidade e enxerga esse contraste grotesco, né, da necessidade que o povo tem de abraçar um cargo ministerial para afagar o seu próprio ego, você olha e tipo assim, cara, Jesus ele não se importava aos títulos em que ele poderia receber ou que falavam dele. A vontade de Deus, de Jesus Cristo, era unicamente fazer a vontade de seu Pai. O que ele comia era a comida que o Pai mandava. Ele fazia aquilo que o Pai mandava. Não era sobre ele, né? Nunca foi sobre ele, enquanto ele estava aqui na terra. Mas sim sobre fazer a vontade de Deus. Amém? Alguém pode abrir para mim, por favor, em Gênesis, número 14, e ler para mim do 18 ao 20. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Arão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou o seu filho em suas mãos. E Abraão que lhe deu o filho. Então, Melquisedeque, ele vai aparecer somente 2 vezes na Bíblia, que é aqui em Gênesis e em Salmos. E um relato importante é que
Ninguém sabe de onde veio Melquisedeque. E um sumo sacerdote, segundo a lei, não poderia ser rei. Só que, como a Paloma acabou de ler, Melquisedeque, aí pode botar o nome do teu filho, Samuel. Fica dando opção de nome, então, galera que vai ter filho aí, Paloma, Melquisedeque. Melquisedeque era... Gostou? Melquisedeque, ele era sumo sacerdote e rei. São funções no Antigo Testamento, segundo a lei, totalmente distintas. Rei era rei, sumo sacerdote era sumo sacerdote. Era totalmente inviável, obrigado, filha, que um rei fosse fazer apropriação do pecado do povo. Não existia essa situação no Antigo Testamento. Aí eu fiquei me perguntando, e isso vai ficar por vocês também, aonde é que surgiu Melquisedeque? Mas eu tenho certeza que ele surgiu para cumprimento da promessa, da profecia de Jesus Cristo. O cara, ele simplesmente apareceu bem rápido e sumiu também bem rápido. Quem será a mãe de Melquisedeque? Qual é a idade do seu Deus? E no Salmo 110, o autor de Hebreus, ele cita, né? O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Zacarias, no capítulo 6, ele faz uma profecia, e eu acho muito lindo, e essa profecia, ela só teve uma pessoa em toda a Bíblia que poderia ser cumprida. Zacarias, no capítulo 6, versículo 13, ele vai dizer assim, ó, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará em perfeita união entre os ambos ofícios. Aqui, Zacarias também está se referindo, lançando uma profecia a respeito de Jesus Cristo, o nosso rei e sumo sacerdote. Amém, gente? Amém ou não amém? Beleza. No verso 7 ao 10, trata de mais uma atribuição do sumo sacerdote que nós vemos claramente em Jesus. Porque ele vai dizer assim, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia o livrar da morte. Quando a gente lê esse texto, ele nos remete ao Getsemane, né? Ou Getsemane, não sei como é que se fala. E eu percebi durante esse versículo, o estudo do 7 ao 10, que por mais Jesus sendo um homem, por um momento, não quisesse, talvez, morrer, ele simplesmente, Valdir, escolhe fazer a vontade de Deus. Porque ele ora e fala, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Aí vai falar assim, mas contudo, seja feita a sua vontade. Ele cita a respeito da obediência de Deus aqui nesse texto. E com isso, e todo o sofrimento, e essa obediência, e todos esses requisitos que ele foi capacitado para ser o sumo sacerdote e o perfeito sumo sacerdote de Deus. Eu quero, por gentileza, e essa é a parte que mais eu quero reter uma atenção, que alguém leia para mim do 11 ao 14. Mas um entendimento sólido para os perfeitos, os quais, em razão do costume, sentidos exercitados para discernir o bem como o mal. Irmão, vocês estão entendendo? Tá maneira a aula? Alguém tem alguma dúvida? Tem, Paulo? Fiz uma cara aí, pode perguntar. Não? Então, beleza. A gente nota aqui, Hélio, do 11 ao 14, e essa ela bate um pouquinho, né, Valdir? Uma forte crítica à postura dos judeus, tendo em vista que
já ouviram todas as instruções inerentes ao Evangelho de Jesus Cristo e mesmo assim estavam para abandonar a Cristo e retornar às suas práticas judaizantes. Daí você para analisar quando e como eu me encaixo nessa situação. Quando? Nós vemos, às vezes, num estudo bíblico, nas quartas-feiras, temos as nossas EBDs aos domingos e temos a nossa reunião de adoração aos domingos também, às 19 horas. Temos uma teologia totalmente forte e robusta. Nos alimentamos dessa palavra do Senhor, ouvimos, mas muitas das vezes somos nós que tomamos o papel dos hebreus. Por quê? Mesmo ouvindo e sabendo, eles queriam retornar às suas velhas práticas. E quantas ou inúmeras das vezes a gente já não se pegou nessa situação. Eu sei que é errado, eu sei que eu não devo ir, eu sei que eu não devo fazer e mesmo assim eu faço. Eu sei que não posso, eu sei que não se deve, mas mesmo assim eu vou voltar para essas minhas atitudes. Então, às vezes quando a gente está estudando, a gente olha para algumas atitudes dos judeus com um olhar crítico, né? Pô, como é que pode, cara? A galera já ouviu falar. Independente da perseguição, mano. Eles já ouviram falar de Jesus Cristo. Não existe mais um sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Cristo. Por que eles querem voltar a essas velhas práticas? Aí quando a gente olha para nós mesmos, a gente volta para umas práticas totalmente incondizentes e divergentes daquelas práticas que nós devemos ter como Cristo ou filhos de Cristo. Quando o autor diz que eles são tardios no ouvir, ele está simplesmente dizendo que eles são igual aquelas pessoas assim, cara, que tu fala, cabeça dura, tipo, irmão, não vai, não faz, e mesmo assim a pessoa vai, e mesmo assim a pessoa faz. É justamente isso. Amém, gente? O tempo que eles tinham de conhecimento, o tempo que eles tinham de papiro bíblico, de introdução do Evangelho de Cristo, pelo tempo que eles aprenderam, ele vai dizer que era para eles estarem decolando. Mas o autor ele compara eles como criança. Ele fala que ao invés de eles estarem sendo alimentados ou podendo estar sendo alimentados de alimento sólido, eles tinham a necessidade ou tinham, mais uma vez, estavam se alimentando de alimentos como de criança, ou seja, vocês estão no leite ainda. É como se te dissesse assim, cara, vocês realmente são como crianças, que eu tenho que falar toda vez e repetir toda vez a mesma coisa para vocês. Ensinar toda vez a mesma coisa para vocês. Então, imagina, o autor, nesse contexto de um povo que estava sendo perseguido, que já conhecia o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, convertidos do judaísmo para o cristianismo, passando por essa situação de um aperto de perseguição imperial, e nesse momento, eu nunca esqueço disso, né? Eles pensando, galera, se isso aqui não der certo, eu vou para o meu plano B, que é o plano B, eu voltar para as minhas velhas atitudes. Irmãos, eu estou encerrando já, mas eu preciso conscientizar a vocês e a mim também a respeito da nossa fidelidade em Cristo Jesus, não só em momentos ou dias em que está tudo bem. Isso por quê, gente? Aqui eles estavam sendo perseguidos. Já existia uma galera que estava morrendo. Já existiu uma galera que foi levada ao Coliseu, que viu seus filhos serem mortos, perderam suas cabeças. Existiu uma galera que foram queimadas vivas. E existiu uma galera que foram apedrejadas. Mas a sua grande maioria não voltou atrás, não retrocedeu na fé que eles tinham. A pergunta é o seguinte: a perseguição, ela não para a igreja. Não vai ser só não foi só com os pais da igreja, e se engane muito aquele que acha que abre mão do seu pecado, abdica de fazer suas vontades
para ter que sofrer aqui na terra, infelizmente ou felizmente. Eu sinto lhe dizer, mas você vai sofrer sim, porque é bíblico. A perseguição vem. Não sei se vocês viram nas redes sociais, um rapaz estava pregando com um laudo, com autorização, ele poderia pregar, expor a sua fé, e ele foi denunciado com uma, qual o nome? Religiosa, intolerância religiosa. Aí, 2 militares, policiais militares, o abordaram, o autuaram e também abusaram da lei de autoridade, desferindo a ele um spray de pimenta. Por quê? Por ele estar pregando o evangelho. Por ele estar anunciando o verdadeiro evangelho, falando sobre o sumo sacerdote que é Jesus Cristo. O que nos espera, por mais que existe uma galera que queiram maquiar o evangelho, dizendo que não é só sofrimento ou outras coisas a mais, a gente como igreja do Senhor tem que estar preparada para esse momento. Para que quando ele chegar, nós não sejamos esses hebreus e judeus que retrocedem. E eu quero que vocês lembrem que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Beleza? Botou a mão no arado, irmão, é igual casamento. Casou, Vinicinho? Já era. Casou, Valdir? Não tem essa de voltar atrás. Botou a mão no arado, irmão, se dispôs para a obra, começou a fazer, vai até o fim, mano. Porque João mesmo disse em Apocalipse, cara, ao que vencer, existe uma coroa e um lugar reservado para nós. O evangelho, segundo uma teóloga, é coro? Pode ser sim. Mas também tem uma recompensa guardada. Então, galera, não retroceda. Não retroceda. 1 Coríntios, acho que é 15:58. Mantenham-se firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho, que nenhum trabalho que você faz aqui é vão. É vão ou em vão. 1 Coríntios 15:58, galera. Vale a pena. Vale a pena sofrer por esse evangelho, Juliette. Vale a pena sofrer pelo amor de Cristo Jesus. Vale muito a pena perder a sua vida pelo evangelho de Cristo Jesus, para quando você fechar os olhos aqui, poder encontrar com ele lá em cima. Vai ser tão lindo. Podia ser eu agora. Amém? Você pode se colocar de pé, gente?